Doutora Lu, o que está acontecendo com o meu bebê? Antes, ele até ia com as outras pessoas, ele até ficava um pouco na casa da minha mãe para poder sair um pouco, mas agora ele está grudado, ele está com uma angústia de separação terrível, uma crise, não aceita ficar longe de mim, é sempre um berreiro. O que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar? Bom, essa foi uma pergunta de uma mãe que eu recebi do bebezinho dela que está sofrendo bastante com essa fase de angústia de separação. Então vamos falar sobre isso? Vem aqui assistir esse vídeo e a gente vai conversar. Vem! Ai meu Deus, a gente tem que trabalhar, nós temos compromissos e muitas vezes a gente tem que deixar o nosso bebê com alguém de confiança para fazer nossos afazeres, nossa vida, nosso trabalho. E de repente, quando o bebê é pequeno, não tinha problema, mas quando o bebê cresce, a angústia de separação, essa crise vai piorando. Isso é normal. É importante a gente entender o que está passando na cabecinha do bebê, até para a gente poder ter mais paciência. Quando eu estava estudando, para gravar esse vídeo, que eu sempre gosto de ler, relembrar, lembrar de mim, como é que foi, eu estava lá relendo os estudos e fala bastante sobre a angústia de separação como um momento onde o bebê consegue finalmente entender que ele é uma pessoa e a mãe é outra pessoa. Nos primeiros meses de vida, o bebê não entende que ele e a mãe são pessoas separadas. É como se tivesse uma fusão, como se na cabeça dele fosse tudo a mesma coisa. De repente, o bebê cresce mais e consegue entender que a mãe é uma, o pai é outro e ele é outro. Só que aí tem um problema. Se a mãe é uma pessoa separada dele, isso quer dizer que a mãe pode sair e pode desaparecer. Porque quando está junto, ele achava que ela era a mesma pessoa, mesma coisa, o bebê e a mãe eram uma só, estava sempre grudado, não tinha risco de distanciar. Mas agora que o bebê entende que a mãe é um ser e ele é outro, às vezes dá uma ansiedade, uma angústia. E não é só na hora que a mãe sai para trabalhar não, tá? Essa crise de angústia, de distanciamento, de separação de identidades, ela pode acontecer mesmo com a mãe em casa. Às vezes o bebê, por exemplo, está dormindo e às vezes reclama e chora à noite para ver se a mãe está ali, porque ele tem um medo da mãe desaparecer. Então, assim, é muito importante a gente entender que esse é um processo normal, faz parte do amadurecimento. Em algumas crianças vai até 18 meses, 1 ano e quase 2 anos esse processo, e é uma questão de aprendizado. E para a gente poder trazer tranquilidade para a criança nessa fase, a gente tem que estabelecer um vínculo de confiança. E aí é que eu vou dar algumas dicas que para mim foram muito valorosas. Então a gente tem que sempre seguir algumas regras para construir uma confiança e uma autoestima na nossa criança, nos nossos filhos. E quando a gente fala em confiança, a gente sempre fala uma palavra que é verdade. Então, primeira coisa, nunca minta para os seus filhos. Se você vai sair, você vá cara a cara até o seu bebê, não importa que ele tenha 8 meses, tenha 1 ano ou tenha 2 anos. Você chega e fala assim, a mamãe vai sair e volta logo mais. Fale a verdade, nunca saia escondido. Por favor, isso é um erro terrível. Outra coisa importante, quando você vai sair, você tem que deixar o seu bebê na confiança de alguém que você confie e que o bebê já se sinta mais familiarizado. Você deixar o bebê com alguém que é extremamente estranho no primeiro dia, é claro que ele vai pirar. Então, quando você for sair, seja para trabalhar, ou seja para alguma coisa, ou o bebê na creche, ou a criança na escolinha, é muito importante você fazer um tempo de adaptação para a criança criar um vínculo com aquela atendente, com aquela orientadora que vai ficar com a criança para você sair. Não tenha pressa nisso, porque isso faz toda a diferença na autoestima da criança, não só ali naquela primeira infância, como no futuro. Então, acho que é muito importante uma adaptação. Outra coisa também que é valiosa, você fale e combine, eu estarei de volta a tal horário, mas cumpra um combinado. Já, de novo, a relação de confiança tem a ver com verdade, tem a ver com o que a gente combinar e cumprir os combinados. Estarei de volta a tal horário, vou pegar você. E aí você quando chega fala, ó, mamãe chegou no horário combinado, papai chegou no horário combinado.
tá? E de repente, se algum dia você não conseguir cumprir o combinado, procure avisar antes, procure falar a verdade com os filhos. Eles podem ser pequenos, mas eles têm entendimento lá dentro do coração dele. Eu acho que a verdade e essa transparência traz tranquilidade. Outra coisa importante, quando você for sair por algum motivo, e essa criança estiver chorando, é muito importante que você demonstre tranquilidade. Se você sair chorando também, desesperada, a criança vai achar que você deixou ela numa câmara de gás, né? Que vai morrer. Então é importante você também passar tranquilidade. Passar isso vai tranquilizando o coração dela. Essas são algumas dicas para algum momento onde você tenha que sair. Mas também eu li uma coisa muito interessante de um pediatra que eu admiro muito. E ele fala assim, antes mesmo de a gente precisar sair para trabalhar, ou mesmo de a gente esperar voltar a trabalhar, a gente já pode fazer algumas brincadeiras com o bebê pequeno, a partir de uns 5 meses, né, uns 4, 5 meses, para já ir treinando ela, ou ele, né, se é um menininho, essa questão de sumir e aparecer. Sabe aquela brincadeira? Achou! Achou! É uma brincadeira boba, né? Mas não, é a certeza aqui, ó. Mãe desapareceu, mas a mãe voltou. O pai desapareceu, mas o pai voltou. É uma brincadeira, ou como também a outra brincadeira da bola. Joga a bola e a bola volta. Todas essas brincadeiras vão trabalhando no inconsciente da criança que a mãe vai, mas volta. E essa segurança é muito importante. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa para você sobre essa angústia de separação, é a primeira coisa, você passou por isso, todas as crianças passam por isso, todos os adultos passam por isso. Então, a gente tem que ter 2 palavras, compreensão, aliás 3, compreensão, amor e paciência. Não seja violenta, não seja agressiva, não fique irritado se seu filho está tendo essa reação. Com certeza você também teve, quando você era uma criança passando por essa crise existencial. Para você como adulta, você enxerga que a mãe está saindo às vezes só para pegar um picolé e já volta. A criança enxerga como se a mãe estivesse indo para nunca mais voltar. E ela vai construindo essa confiança desse retorno dos cuidadores principais aos poucos. Então tenha paciência, muita paciência. Esse é o segredo do sucesso. Verdade, vínculo de confiança, amor e paciência.